Ontem aconteceu um caos. Vou contar um caos para os irmãos comigo. Eu acordei de manhã com muita dor na minha coluna. Dor na lombar e, assim, para pegar o Natan, muito trabalho, doía bastante. Mas como eu não gosto de tomar remédio, eu fui passando até meio-dia. Chegou depois do meio-dia e disse, não aguento, vou ter que tomar um Trandilax, que é aquele remédio para a coluna. E tomei o remédio. E nada, passou, foi à tarde, foi. E eu disse, mamãe, meu Deus do céu, eu vou ter que andar assim, com as costas para frente. Aí citei até o nome, né, de uma pessoa que anda assim, eu acho que eu vou ter que andar assim igual essa pessoa, porque ela disse, está amarrada em nome de Jesus. Ela falou, tu não vai andar assim. E aí continuei o meu dia, né? Aí era umas 4 e pouco, a gente foi orar um pouco, que ela sempre vai lá de tarde para a gente orar um pouco. E aí, como o Natan estava acordado, ela disse, tu ora, Priscila, e eu cuido dele. Eu disse, tá bom. Daí eu fui orando, orei, né, pela família, pela casa, pelos irmãos da igreja, pela liderança, e amém. Terminei a oração, né? E daí ela assim, vamos orar por essas tuas costas. Vamos orar por essas tuas costas. Daí ela orou, irmãos, ela orou, e eu lembro que ela orou assim, que se o inimigo estava querendo atrapalhar o que o Senhor tinha para fazer aqui na quarta-feira, colocando uma dor, colocando uma enfermidade, repreendeu a enfermidade. E, irmãos, daquela hora para frente, a dor foi sumindo e desapareceu. Desapareceu. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? O último recurso foi a oração. O último recurso foi a oração. Senhor, tem misericórdia, me perdoa, que falta de fé. Fiz de tudo, tomei o remédio, esperei, de tudo eu fiz. Orei, esqueci de orar pelas costas. E aí a mãe orou e repreendeu e a dor sumiu. Eu disse, tem misericórdia de mim, Senhor, acrescenta a minha fé. Né? Então, por isso que eu comecei dizendo que Ele é poderoso, mas a nossa fé é pequena, né, irmãos? Meu Deus, que falta de confiança no Senhor. Eu fiquei até com vergonha. Mas ainda bem que o Senhor conhece a nossa estrutura, né? E sabe que somos pó, que sem Ele nós não somos nada, que a gente precisa dEle todo dia, né? E que a gente não consegue se enxergar muitas vezes, é difícil, mas que sirva de lição, né, irmãos? Que a próxima vez o primeiro recurso venha a ser a oração, venha a ser o Senhor, né? Mas amém, irmãos. Eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. E eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o 9. A gente dá umas bolas fora com o Senhor, né, irmãos? Tem vezes que, meu Deus, ainda bem que Ele tem misericórdia, né? Porque senão ela é a causa de nós não sermos consumidos, né? 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram, olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolham um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedirem, tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Amém, irmãos? Até aqui por enquanto. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e Ele já falou muito comigo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você também nessa noite. E eu queria pontuar algumas coisas que o Senhor me mostrou nesse texto, para a gente introduzir, e daí depois eu quero
te dizer o que o Senhor quer falar através dessa palavra. Se a gente, aqui nesse tempo, né, irmãos, quem governava o povo eram os juízes, designados por Deus para governar, para liderar o povo, para estar na frente, dando direção para o povo. Só que aconteceu que Samuel, ele era um bom juiz, ele era um homem de Deus, mas os filhos dele, que ele designou, que já estava velho, para serem juízes, eles eram gananciosos, faziam o que é errado. Se a gente for olhar para a palavra, a gente vai ver que essa não é uma história estranha. A gente vai ver que Samuel já tinha visto isso. Porque os filhos de Eli, que era o sacerdote, que estava ali para dar direção espiritual para o povo, os filhos dele eram errados perante o Senhor, eles erraram. Né? Só que, quando isso aconteceu com Eli, o Senhor entrou com a providência e o Senhor levantou Samuel como homem de Deus para liderar a nação, né? E bastava eles terem olhado um pouquinho para trás. A gente só olha para frente, não esquece de olhar para trás, para aquilo que nos dá esperança, como a palavra de Deus manda. Olhar para aquilo que o Senhor já fez. Quando o momento da dificuldade chega, às vezes a gente esquece de olhar o que Deus já fez. Isso tinha acontecido, uma história parecida tinha acontecido. Os filhos de Eli eram gananciosos. Não serviam a Deus de verdade. E Deus foi lá e matou eles. Morreu Eli, morreu os filhos. E Deus levanta Samuel como homem de Deus para estar na frente da nação. Mas, irmãos, quando a gente está longe de Deus, a gente só quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente esquece de olhar para Deus e dizer, Senhor, me socorre. Porque não era errado, irmãos, aqui nessa situação, eles terem buscado a Deus, clamado ao Senhor, se unido, vamos buscar a Deus. Isso está errado. Os filhos de Samuel são homens maus, não servem a Deus, isso vai ser ruim para nós. Mas não, eles buscaram a Samuel já dando uma solução. Se a gente for ver, aqui no versículo 4 e 5 diz assim, por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. E eles disseram, olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolham um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Irmãos, quando eles chamaram Samuel, eles não chamaram Samuel para orar. Eles não chamaram Samuel para pedir um socorro. Samuel era um homem de Deus nessa ocasião. Eles já chamaram Samuel com o que eles queriam que fosse feito. Tu estás velho, os teus filhos não servem a Deus, escolha um rei. Eles intimaram, escolha um rei para nos julgar, para estar na frente da nossa nação. E muitas vezes, irmãos, a gente é assim. A gente acha que consegue ver toda a situação da nossa vida e esquece que Deus vê tudo. Deus vê passado, presente e futuro. E a gente só consegue ver, esquece do passado e consegue ver o pouco do presente que a gente enxerga. E a gente quer dar soluções prontas para o Senhor. Senhor, faça assim. Senhor, desse jeito está errado. Senhor, daquele jeito está errado. Faça do meu jeito. Porque a gente sempre acha que o nosso jeito é o certo, né? Não sei se é só eu que sou assim, né, irmãos? Mas eu acho que não. Acho que você é feito da mesma matéria que eu. Então, eles se reuniram e não convidaram Deus para resolver o problema. Eles já tinham a solução daquele que seria o problema. Mas a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, né? Como é enganoso o nosso coração. Mas a resposta certa, ela vem de onde? Dos lábios do Senhor. O Senhor tem a resposta certa para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele tem o melhor, né? Mas a gente é teimoso, né? Já vai com a solução pronta. E aí no versículo 6, irmão, fala assim, Samuel não gostou do que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor e o Senhor lhe respondeu. Irmãos, Samuel fez aquilo que nós devemos fazer. Quando somos afrontados, quando somos perseguidos, quando somos contrariados. O que Samuel fez? Ele buscou a orientação do Senhor. Naquele momento, irmãos, eles estavam rejeitando ele, né? Como os filhos dele. É difícil, né? Alguém rejeitar os teus filhos, o pior que sejam, né? Ou a ti. E doeu nele, mas o que ele fez? Ele buscou a orientação do Senhor.
Então, quando algo te afligir, quando algo me afligir, quando algo não sair do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente gostaria, o que Samuel ensina o que a gente deve fazer, buscar a orientação do Senhor. Porque a palavra dele é a palavra certa. E aí olha o que Deus responde: faça tudo o que eles pedem. Pois, irmãos, eu sempre digo para o Benjamin, ele diz, às vezes ele fica bravo e diz: por que você não deixa eu fazer o que eu quero? Ele diz para mim. Aí eu digo para ele: filha, é porque eu te amo. O pior castigo que alguém pode dar, que Deus dá para as pessoas, é deixar elas fazerem o que elas quiserem. Se eu deixar tu fazer o que tu quer, vai estar fadado ao fracasso, a fazer o que não deveria, porque é muito pequeno, não entende? Isso é um castigo do Senhor, né? Faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. E aí eu abro um parênteses aqui para te dizer, irmãos, cuidado com quem você rejeita. Porque aqui eles achavam que estavam rejeitando Samuel e os seus filhos, que eram pecadores. Mas, na verdade, eles estavam rejeitando a Deus. Então, cuide com quem você rejeita, porque às vezes você pode estar rejeitando a Deus, uma orientação de Deus, uma palavra de Deus, que às vezes pode ser dura, mas é a palavra de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que adverte, né? Que corrige, porque Ele ama. Então, talvez até essa palavra possa ser dura nessa noite, você possa achar ela dura. Mas eu quero te contar que o Senhor falou ela primeiro para mim. E eu tenho certeza que é para ti também, irmão. Nós somos feitos da mesma matéria. Então, cuidado com quem você rejeita. Eles me rejeitaram como seu rei. Então, Deus está dizendo, eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como seu rei governará. E aqui, irmãos, nos próximos versículos, eu quero ler com você. O Senhor começa a falar para eles como é que esse rei ia tratar eles. E daí diz assim, versículo 10, 1 Samuel 8:10. Então, Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães dos seus exércitos. Obrigará outros a arar seus campos e a fazer a colheita, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos seus servos, aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para o uso próprio. Exigirá 1/10 dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei, que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvido. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Até aí, irmãos, versículo 9 ao 18. Então, o Senhor avisa eles, né, de como seria ter um rei. E hoje não é diferente. O Senhor nos avisa a respeito de todas as coisas. Nós temos a palavra que nos avisa sobre tudo, que dá advertência para nós sobre todas as áreas da nossa vida. Então, nós somos avisados em tudo, sobre a semente que a gente planta, sobre a palavra que a gente fala, né? sobre servir ao Senhor, sobre como servir ao Senhor. Toda a orientação e advertência está aqui nessa palavra. Aqui o Senhor fala, né, sobre quando a gente sobre hoje escolher a bênção ou escolher a maldição. Deus aqui nessa palavra não está só falando assim, se vocês agirem bem vai ser assim. Não, fala também quando a gente agir mal, o que vai acontecer. Então toda a advertência para a nossa vida está aqui nessa palavra. Assim como esse povo foi avisado, nós também somos avisados todos os cultos, todos os dias, quando abrimos a palavra, nós somos avisados acerca daquilo que nós plantamos, que tipo de colheita que vai ser, que aquilo que nós plantar a gente vai colher. Então a gente é avisado sobre cada atitude que a gente toma, quais as consequências.
no mundo espiritual, no mundo físico. Então, o nosso Deus é um Deus que avisa, irmãos. E além da palavra, muitas vezes ainda Ele traz sonhos para a nossa vida, Ele usa alguém para falar, porque o nosso Deus é um Deus que avisa. Até o dia que Ele vinha, Ele está avisando, Ele está avisando, Ele está avisando, a palavra está sendo pregada. Então, nós nunca podemos dizer que o nosso Deus não nos avisa. Ah, isso aconteceu com a minha vida, essa desgraça sobreveio por causa de uma escolha que eu fiz, porque ninguém me falou. Não, irmão, o Senhor tem falado. O Senhor tem falado e a gente precisa estar atento para ouvir. E aí, no versículo 19, diz assim, ó, mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. E eles disseram, mesmo assim, queremos um rei. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. E aí, nesse versículo, irmão, a gente consegue ver a verdadeira intenção do coração deles. Porque, num primeiro momento, eles vieram reclamando dos filhos de Samuel. Os filhos de Samuel, porque não dá, porque eles não são homens de Deus. Mas aqui, irmãos, depois de Deus avisar tudo isso, eles deixam escapar qual que era a verdadeira intenção do coração deles, que diz assim, ó, queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Eles disseram, mesmo assim nós queremos um rei, queremos ser como todas as nações ao nosso redor. E aí o perigo de se afastar de Deus, irmãos, o perigo de estar longe, porque esse povo estava longe de Deus, eles estavam, a gente vai ver que lá na frente, eles pedem para Samuel orar por eles, e eles dizem assim, ó, Samuel, ore ao seu Deus, não é ao nosso Deus, é ao seu Deus, se vocês forem ver, acho que se não me engano, em capítulo 12, então eles já estavam distantes de Deus, eles estavam adorando outros deuses, Então o perigo de a gente se afastar de Deus é achar, irmãos, que as coisas lá de fora são melhores do que as coisas que Deus tem para nós. Porque a gente está longe de Deus, a gente não consegue enxergar as coisas de Deus e a gente começa a visualizar as coisas lá de fora e começa a achar que elas são melhores do que aquilo que nós temos. Porque, irmãos, se esse povo olhasse um pouco para trás, um Deus que já tinha feito o que tinha feito, aberto o mar vermelho, feito o impossível que nenhuma outra nação fazia, esse Deus tinha feito por eles. Irmãos, tinha coisa melhor do que ter Deus como seu rei? Não tinha, irmãos, não tinha coisa melhor, não tinha presente melhor, não tinha solução melhor, mas eles estavam afastados de Deus e não conseguiam enxergar, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente fica cego espiritualmente, a gente não consegue ver aquilo que Deus tem, e a gente começa a vislumbrar as coisas desse mundo e achar que são melhores para nós. Por isso, irmão, necessidade de vigiar. E aí eu termino esse capítulo falando com você que essa, na verdade, irmãos, era para ser outra pregação, outra palavra em cima disso, mas o Senhor me direcionou para outro lado. E outro dia eu estava fazendo devocional e eu estava sentada assim na mesa pensando, um tempinho que deu, eu estava lá pensando com o Senhor e aí o devocional falava a respeito do povo de Israel e o Senhor já tinha me dado essa palavra. E o Senhor falou assim para mim, você é como eles. Porque, irmãos, aqui, esse é um retrato, isso aqui que nós lemos é o retrato de um povo que se afastou de Deus. Que reclama, que não dá ouvido às advertências e que deseja as coisas do mundo. Pode ver, irmão, lê esse texto. É um povo que reclama, que não dá ouvido às advertências de Deus e que deseja as coisas do mundo. E aí o Senhor me levou nessa palavra reclamação. Reclamação, ela é uma insatisfação, né? E o Senhor ministrava ao meu coração que ela é a primeira coisa, é o primeiro sintoma, é a primeira coisa que acontece, que começa a acontecer, ela é aquela sementinha que é plantada para depois brotar essas outras coisas que são a não dar ouvidos para a advertência e achar que as coisas do mundo são melhores. E o Senhor me levou a falar para vocês nessa noite a respeito dessa palavra, sobre reclamar, sobre essa insatisfação que o inimigo planta lá no nosso coração. E aí o Senhor falava ao meu coração e Ele dizia assim, ó,
você é como esse povo muitas vezes. Porque a gente acha que a gente não é, né? A gente olha para eles e a gente pensa, como é que eles fizeram essas coisas? Como é que esse povo que viu essas coisas fazia isso? E aí o Senhor me levou a falar ao meu coração, vocês são como esse povo, vocês não são diferente deles. Vocês não são diferente deles. Porque, irmãos, nós facilmente nos esquecemos que aquilo que nós estamos vivendo é um milagre. Quer ver, irmãos? Basta vir a fome, o medo, a preocupação, a escassez, porque a nossa carne é fraca. Quando as coisas que atingem a nossa carne vêm sobre as nossas vidas, a gente facilmente começa a olhar só para o nosso umbigo e tira os olhos do Senhor. Quando a gente é afligido de alguma forma, né, o Senhor ministrava ao meu coração que a bênção, ela traz responsabilidades. Esse povo tinha saído do Egito, da escravidão, onde eles tinham tudo, onde, né, eles estavam ali acomodados, sendo escravos, levantando, acordando, dormindo. E aí eles receberam a bênção e agora eles teriam que conquistar a terra prometida. E a bênção, ela traz responsabilidades. E não é diferente na nossa vida. E o Senhor ministrava ao meu coração. Eu trouxe alguns exemplos para você. Por exemplo, você quer um emprego, você quer um trabalho, e você está orando ao Senhor. E você pede para o pastor orar, e você faz campanha, e você fala com aqueles irmãos, você jejua, e você consegue esse trabalho. E aí você, meu Deus, que bênção, eu recebi vitória do Senhor, é uma bênção. E aí, irmãos, os dias passam, os meses passam, e daqui a pouco, quando chega domingo à noite, você começa, meu Deus, amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Começa a reclamar. Não é, irmão? Ou você está agradecendo quando você fala isso? É verdade, irmão. E aí, é nesse ponto, irmão, era assim. Esse povo era gente como a gente, eles estavam lá e daqui a pouco eles tinham fome e não tinha comida para comer, imagina. Imagina você com fome, a gente com um pouquinho de fome. A gente já não fica estressado, renegado. A gente quer comer. E assim é na vida da gente. Aí você reclama daquele trabalho que você ganhou hoje. Acho que isso não acontece com você, talvez é só comigo. Irmãos, e aquele marido que talvez você orou para ter. Meu Deus, eu quero uma família, eu quero um marido, e que bênção, né? É tão lindo vir num casamento, meu Deus. Aí daqui a pouco você casa, irmão, e aquele marido faz sujeira, faz bagunça. A roupa, tem roupa para passar, para dobrar, e às vezes é aquela camisa difícil do marido de passar, e aí você reclama. Né? E aquele filho, irmãos, que você orou 5 anos para engravidar. Aí você teve aqueles filhos e olha, coisa para dar trabalho é filho, né, irmãos? Eles não vêm pronto. Dá trabalho. A pilha de roupa agora é 2 lá em casa. Tem dia que eu olho e fico escondida atrás. A mãe vai me ajudar, porque às vezes eu não dou conta. Tira da máquina, põe para secar, dobrar e tudo mais. Irmão, se você não cuidar, você reclama. Você reclama daquilo que um dia você pediu para Deus. Você reclama do milagre que você está vivendo. E sabe o que o Senhor ministrava ao meu coração, irmãos? A gente só tem trabalho porque a gente está vivo. Você já viu alguém morto trabalhar? Alguém doente? A primeira coisa que acontece quando a pessoa está doente é o quê? Pega atestado, fica em casa, já em casa não faz mais nada porque ela está doente. Então, a gente tem trabalho aqui na vida, aqui nesse mundo, nessa terra a gente vai ter trabalho, irmãos. A gente vai ter trabalho com o marido, a gente vai ter trabalho com os filhos, a gente vai ter trabalho com o cachorro, a gente vai ter trabalho com o trabalho. Imagina, irmãos, se hoje chega alguém e te dá uma bênção, se eu tenho uma fazenda para te dar, uma fazenda de não sei quantos hectares, com não sei quantas cabeças de gado, com plantações e tudo mais, está aqui, está de presente. Você vai ficar como, irmão? Feliz da vida, né? Meu Deus, eu tenho uma fazenda agora para cuidar, ganhei. Mas, irmãos, os dias passam, a fazenda tem que roçar, cuidar, ir atrás do gado, a vaca não pode deixar para outro dia para tirar leite, né? Os funcionários têm que estar com... Mesmo que você não vá fazer nada, mas você tem que correr atrás, eu preciso de um caseiro, eu preciso de alguém para cuidar.
Então, ter as coisas dá trabalho, irmãos. A bênção de Deus faz a gente trabalhar. E aí, se a gente não se aperceber e vigiar, a gente fica reclamando. A gente fica reclamando daquilo que Deus deu, da bênção que Ele colocou nas nossas mãos. E como eu disse, essa palavra é para mim. Porque muitas vezes, irmãos, a gente reclama, ai que tanta roupa, ai que tanta louça, ai esses filhos espalham brinquedo pela casa inteira. Eles espalham, eu digo, parece um liquidificador destampado, sai andando pela casa e jogando brinquedo para tudo quanto é lado, tudo quanto é lado, tudo quanto é lado, a gente sai ajuntando. Mas, irmãos, a gente precisa aprender com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor fala. E com esse povo andou 40 anos no deserto, eles giraram, eles deram voltas. Por quê? Por causa da murmuração, é claro. É claro que esse atraso na vida deles foi causado pela reclamação, pela murmuração, pela falta de confiança no Senhor. Eu até escrevi aqui, a reclamação é como um alimento podre, que a gente vai comendo e vai adoecendo a nossa alma. E não é do dia para a noite, é aos pouquinhos. É um alimento, vai se alimentando de coisa ruim. E a gratidão já é diferente. A gratidão, ela te fortalece, ela te protege. A gente vai ver isso na palavra. Eu até, com a ajuda do Ricardo, aqui fiz um banner. Vamos trilhar um caminho diferente. É um convite que o Senhor está nos fazendo nessa noite para trilhar um caminho diferente. E o que é esse caminho diferente? É um caminho de gratidão. O povo no deserto trilhou um caminho de reclamação, de murmuração. Que a gente possa trilhar um caminho de gratidão. Né? A cultura desse mundo é uma cultura de reclamação, porque as pessoas estão muito sobrecarregadas. Todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, a toda hora. Né? E se a gente não cuidar, a gente reclama. E aí o Senhor me deu umas diretrizes para passar para vocês, irmãos, como trilhar esse caminho de gratidão. Como fazer diferente. E é necessário esforço, irmãos, porque o natural do ser humano é reclamar. A gente tem a semente do pecado dentro de nós, da ingratidão. Já é do ser humano isso. Então, é com força que a gente, né? A palavra diz que é com esforço que a gente alcança o reino de Deus, as coisas do Senhor. É com esforço, é uma luta da nossa carne com o nosso espírito. A nossa carne quer reclamar, irmãos. É como eu digo, ela é que é a primeira afligida, né? O cansaço, o sono, a preocupação, a fome, tudo isso atinge a nossa carne e ela é fraca. E aí a gente reclama. Não, então a primeira coisa para a gente fazer, para trilhar esse caminho de gratidão, e são coisas bem práticas, tá, irmãos? Anote se puder, depois vai lá. Peça para o Senhor sondar o seu coração e as suas motivações. No Salmo 139, 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Irmãos, só com a ajuda do Senhor para a gente se enxergar. Só com a ajuda do Espírito Santo. Sem Ele nós nada podemos fazer. Então, que nós possamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, as nossas intenções, como a gente tem orado, o que a gente tem falado, por que a gente tem falado. Porque esse povo veio com um pedido para Samuel, mas lá embaixo a gente vê a real motivação do coração deles. Então, se algo tem te afligido, se você tem reclamado de algo, peça para o Senhor te mostrar por quê. Qual que é o pecado que está por trás dessa reclamação? O que está errado? O que eu estou olhando errado? O que eu estou fazendo errado? Porque tem algo, irmão. A reclamação não é um fruto do Espírito. É algo errado que tem atrás. É um pecado que a gente precisa vencer. Né? Então, peça para o Senhor sondar o teu coração. Busque a Ele nessa caminhada de gratidão. Sozinhos, nós não conseguimos. Nós somos dependentes dEle, nós precisamos dEle para ficar no caminho dEle. Então, a primeira coisa, irmãos, busque a Ele, peça para o Senhor sondar o teu coração. Segunda coisa, irmãos, se encha de boas referências.
E aí eu estava procurando uma boa referência para trazer para você sobre uma vida de gratidão. E aqui primeiro apareceu para mim, olhe para Jesus, irmãos. A gente vai ler os evangelhos, a gente vai ler a palavra e a gente não vê Jesus reclamando. A gente não vê Jesus murmurando. E Ele é o nosso espelho. Né? É nele que nós nos espelhamos, é com Ele que nós estamos tentando ser parecidos, com Cristo. E a gente olha para Ele e a gente não vê reclamação. Pelo contrário, um dia tinha uma multidão para alimentar, e só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e os discípulos já estavam apavorados. E o que Ele fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? Ele levantou e deu graças. Talvez o que você tem é só um pouquinho. Talvez está difícil com esse pouquinho, porque é pouco, não é o suficiente. Mas, irmãos, dê graças. Quando a gente dá graças, quando a gente agradece a Deus pelo que Ele já colocou na nossa mão, pelo que a gente tem, a gente muda o ambiente ao nosso redor, a gente muda a atmosfera, a gente muda o mundo espiritual, irmãos. Talvez no natural a gente não vê o que acontece, mas no espiritual as coisas mudam de lugar. Então, que a gente possa procurar boas referências, como Jesus, que não reclamou, que teve uma morte terrível e não reclamou, que andou com os discípulos, né? Difícil coisa foi ensinar aqueles discípulos, e ele não reclamou. E a gente vai ver Paulo, irmãos, falando lá em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 4, Paulo, que escreve essa carta enquanto estava preso. Ele estava preso, irmãos, por não ter feito nada de errado, só por pregar o nome do Senhor, ele tinha sido preso. Aí ele diz assim, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então quer dizer, como é que a gente vai ter gratidão? Se alegrando no Senhor. Porque nesse mundo a gente vai ter aflição, vai ter alegria, vai ter aflição. Mas se a gente for guiado pela circunstância, irmão, a gente vai ser assim, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Então a gente precisa se alegrar no Senhor. Novamente direi, alegra-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Pode pedir para o Senhor. Pode chorar aos pés do Senhor. Deve, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, ponham em prática. E o Deus de paz estará com você. Então, irmãos, a gente precisa se alimentar de coisas boas, de palavras de gratidão. Quando você não souber como agradecer, corra na palavra e escolha um versículo de gratidão para falar. Quando nada de bom, você não tiver forças para falar nada de bom, corra na palavra, que aqui tem muita coisa para adorar o Senhor, muito versículo para a gente falar, para não falar besteira, ou então não fale nada. Mas o apóstolo Paulo recomenda, irmão, que a gente pense em coisas boas, que a gente se encha de coisas boas, que a gente olhe para as coisas e procure coisas boas para falar. Né? E quando a gente reclama, a gente está pensando em quê? Só no que é ruim. A gente só consegue enxergar. Vocês já ouviram aquele ditado que fala, só deu valor quando perde? A gente é assim, a gente só consegue ver o que é ruim às vezes de uma pessoa, e daí quando a gente perde, a gente, puxa, era assim, né? Puxa, quando ela estava aqui, era... Aí a gente tem uma dificuldade, irmãos, em enxergar o que é bom nas pessoas, o que é bom nas situações. Sempre salta aos nossos olhos aquilo que é ruim, aquilo que é mal, algo para reclamar, algo para falar mal. Então, que a gente possa ser diferente, que a gente possa se encher de palavras de gratidão, se encher de bons pensamentos. Nós podemos, irmãos, você pode escolher. Nós podemos escolher, o Senhor nos deu o poder da escolha, de escolher aquilo que nós pensamos, de escolher como nós agimos. E o último, irmãos, até eu coloquei aqui, né, os médicos falam, você é o que você come.
né? E espiritualmente isso não é diferente. Se a gente se alimenta só de coisa ruim, se a gente só fica ouvindo pessoas que falam coisa ruim, estão falando dos outros, fala dos outros, sabe aquela pessoa que sempre que ela te encontra, ela tem algo para falar de alguém? Se alimente de coisas boas, porque você é o que você come. E a última dica aí de como trilhar esse caminho de gratidão é algo bem prático, irmãos. Crie um memorial para se lembrar. O que é um memorial, irmãos? O memorial ele foi algo que Deus já instituiu na Bíblia. Ele é algo significativo que serve para se lembrar de alguma coisa ou de alguma ocasião. Né? Na Bíblia a gente vai ver vários memoriais. A Santa Ceia foi instituída por Jesus como um memorial para a gente se lembrar. A Páscoa, né? Para lembrar o povo que saiu do deserto, do Egito. O arco-íris é um memorial para se lembrar aqui, né, da aliança com o Senhor. Então, e Deus foi quem criou os memoriais. Por quê? Porque Ele já conhecia nós. Ele sabe que a nossa memória é curta, que a gente tem dificuldade em se lembrar. Então, crie um memorial para se lembrar. Eu mostrei para as mulheres do grupo lá de mulheres impulsionadas a respeito de uma direção que o Senhor me deu, e é algo bem prático. Há algum tempo eu já percebia que eu precisava agradecer mais do que reclamar. Há algum tempo o Senhor já ministrava ao meu coração de que eu precisava ser mais grata, eu precisava agradecer. E o Senhor vinha falando no meu coração: escreve, coloca no lugar que vai se lembrar. E aí eu fiz um post-it lá. Até o Maurício pensou: o que é isso? Essa mulher está ficando doida. Lá no banheiro, coloquei um post-it. Diga alguma coisa, agradeça por uma coisa hoje. Então, cada vez que eu chego lá no banheiro, para lavar a mão, para escovar o dente, para fazer alguma coisa, está lá aquele bilhete: agradeça por uma coisa hoje. Aí, quando eu olho para ele e lembro, eu me forço, digo: por que eu vou agradecer hoje? Eu vou agradecer pelos meus filhos, eu vou agradecer por uma coisa, eu vou agradecer por outra. Então, faça um memorial, escreva, irmão, coloque em algum lugar para te ajudar. Foi até uma tarefa que a gente fez com as mulheres. Coloque versículos da Bíblia espalhados pela sua casa, que não só você vai ver, aquele seu familiar vai ver, o seu filho vai ver, o seu marido vai ver, a sua visita quando for lá vai ver. É uma maneira de você propagar a palavra, é uma maneira de você se lembrar. O nosso Deus, Ele instituiu memoriais porque Ele sabia a nossa dificuldade de lembrar das coisas. Não é, irmãos? A gente pensa assim: não, vou mudar, vou fazer diferente. A gente sai ali na porta, puxa vida, a gente já esqueceu porque a nossa carne é uma luta contra a carne e o espírito, e a nossa carne é fraca, ela se esquece, irmãos, uma criança nasce, num instantinho tu já vê ela fazendo coisas que não são boas. Então um pai e uma mãe, ele tem que estar toda a vida direcionando, fazendo um esforço para levar essa criança para o lado bom, porque para o lado ruim tu não precisa fazer esforço nenhum. O ser humano já nasce parece com uma tendência, o pecado, né, que está dentro do ser humano. Então, é todo um esforço. E assim é com nós, até hoje, a gente precisa se esforçar. Então, faça um memorial. Coloque um memorial. Coloque palavras da Bíblia em lugares que você precisa se lembrar. Busque versículos na Bíblia sobre agradecer por coisas que o Senhor já te deu. Sabe, hoje, irmãos, traga à memória coisas que o Senhor já fez na tua vida e que talvez você nem lembra mais. Coisas que você já está vivendo hoje e que são milagres que o Senhor fez e que você esqueceu e que você está pensando: ah, Senhor, nem lembra de mim. Não vou orar por essa dor nas costas. Sendo que Deus já fez tantas coisas. A gente esquece, irmão. Então faça memoriais, anote, escreva, coloca na geladeira, no banheiro, no carro, em lugares para se lembrar de coisas que você precisa agradecer. Eu fiz uma lista também de coisas para agradecer do ano de 2024 que passou e coloquei lá na geladeira. E volta e meia eu me lembro. E eu fiz uma lista também, irmão. Eu fiz várias listas, porque Deus, o Senhor falou: eu vou fazer várias, vou escrever, porque eu esqueço. Quando as crianças me tiram de sério, que acontece bastante. Porque, irmãos, é uma bênção, eu estou vivendo uma bênção. Eu vou contar para vocês. Deus me deu a oportunidade de estar em casa com os meus filhos, trabalhando em casa.
Né? Quantas mães gostariam de não precisar levar o filho pequenininho para a creche e poder estar em casa? Mas sabe, pastor, tem dia que tem um gritando aqui, puxando na minha perna, enquanto eu estou tentando fazer a comida, e o outro, para chamar mais atenção do que aquele que é pequeno, ele chora também, daí inventa alguma coisa para chorar, e aí fica tudo chorando, e eu tentando terminar a comida, porque tem horário para levar para a escola, e aí nessas horas, irmãos, eu sou tentada a reclamar do milagre que eu estou vivendo. Sabe, irmãos? E aí eu corro lá para a geladeira. Às vezes sem força, irmãos. Teve um dia, semana passada, que eu disse, não, eu acho que eu vou ficar doida. Eu acho. Daí eu corri lá para a geladeira, daí até sem forças, irmãos. Eu não tinha forças nem para... Meu Deus. Aí eu fui lá e comecei a ler aqueles versículos que falam, os filhos são herança do Senhor. O Senhor falou lá em Gênesis, o Senhor criou a terra, sabia? O Senhor criou a terra, o Senhor criou tudo, criou o homem, criou a mulher, e aí a palavra de Deus diz assim, ó, e o Senhor os abençoou dizendo, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então é uma bênção. Então muitas vezes o inimigo quer soprar nos meus ouvidos, meu Deus que trabalho, meu Deus que tribulação, meu Deus eu vou ficar doida. Aí o Senhor me lembra, isso é uma bênção, você está vivendo uma bênção, é bênção, profetiza bênção, vai lá na geladeira, olha os versículos e começa, os filhos são herança de Deus, fruto do ventre, o seu galardão, aí começa a ler, quando chega lá no final, as minhas forças já estão renovadas e eu posso voltar para aquilo que eu estava fazendo, com alegria, com gratidão. Irmãos, coloque memoriais, é importante, faça isso, é tão simples, tão fácil, tão difícil para a gente fazer, né? Porque daí nessas horas a gente corre lá, está pertinho, o inimigo não tem vez. Eu já corto ele com a palavra de Deus e a gente vai caminhando para o alvo que é Cristo. Amém, irmãos? Essa aqui é a palavra. Esse é o caminho diferente que eu convido vocês para trilhar nessa noite. Eu quero te convidar a se colocar de pé, vamos cantar um louvor. E eu quero te convidar, irmãos, durante esse louvor, traga à memória os milagres que você está vivendo hoje, que você pediu ao Senhor. Fecha os teus olhos e começa a agradecer. Começa a agradecer, Senhor, obrigado por esse trabalho que tanto eu te pedi e que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, eu tenho vida, eu tenho saúde. Obrigado por esse marido, por essa esposa que está do meu lado, que eu te pedi. Obrigado por esses filhos que o Senhor me deu. Obrigado pela casa, obrigado pela roupa, obrigado pela comida, obrigado pelo carro que me ajudou a vir até aqui. Eu não sei quais são os motivos que você tem para agradecer, mas eu tenho certeza, irmãos, que você tem muito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque eu estou aqui com os meus irmãos e eu posso adorar a Deus. Obrigado, Senhor, porque nada me paralisou lá na minha casa e eu sou livre para adorar a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos agradecer. Sabe, seja grato, seja grato, seja grato. Fale com o Senhor. Esse é teu louvor para Deus. Oh, Jesus, glórias a Deus. Bom, eu quero te convidar a você não ficar passivo com essa palavra. Eu quero dizer, essa palavra não é minha. Essa palavra não é minha, ela é do Senhor. Ela é uma palavra do Senhor, que o Senhor falou primeiro comigo. E eu quero te convidar a não ficar passivo, porque assim, a gente escuta, sai da porta para fora e esquece. Anota, irmão, chega em casa, se precisar assiste de novo e anota o que você precisa fazer com essa palavra. Porque se a gente só ouvir ela de efeito nenhum, ai, é lindo, que bênção, que gostoso ouvir uma palavra, mas ela não serve de nada se ela não for praticada. Então você vai chegar na sua casa, você vai pegar um caderninho e você vai anotar o que eu preciso fazer com essa palavra. E não deixe o inimigo dizer, isso é coisa da cabeça da Priscila. Não é. É o Senhor falando conosco. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós lá fora e vejam que nós somos diferentes, irmãos. Não por aquilo que nós usamos, uma roupa, um cabelo, uma maquiagem. Não, mas pelas nossas atitudes. Senhor, eu quero ser essa pessoa. Irmãos,
o Senhor nos deu diretrizes para nós fazermos diferente. Então, seja ativo com essa palavra. Pega ela agora e faça a sua parte. Chega lá na tua casa e diga: o que eu vou fazer com isso que o Senhor me deu? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos capacite para fazer o melhor para Ele.